Beleza. Então a gente vai continuar aqui falando essa parte de integração. Eu mandei hoje para vocês uma aula na semana passada, né? Fazendo a parte da introdução aí dos métodos de integração, que são as quadraturas, que a gente vai estudar com um pouco mais detalhado. Primeiramente, a gente vai ter alguns casos, né? Aí em relação para a gente aproximar a nossa função para fazer a integração. O método mais geral que a gente viu, que a gente comentou também na última aula, foi o método de você aproximar a função pelo polinômio usando a interpolação numérica, né, que a gente viu no nosso tópico passado. Beleza. É uma forma. Só que isso também traz alguns transtornos que a gente viu, né? E demanda bastante recurso em questão de computar, né? De calcular esses valores aí. A gente viu dar um pouco mais de trabalho também. Você tem que expandir um polinômio em vários termos lá, dependendo do tipo, se for de Lagrange, né? Dá um pouco de trabalho. Para isso, a gente vai usar outros métodos para aproximar essa função, aí sim fazer integração numérica. Primeiro, naquela última aula que eu mandei para vocês, lá está descrito um método que é chamado de método trapezoidal, né? Por quê? Basicamente, a gente vai aproximar uma região abaixo da nossa curva interessada por uma região de um trapézio, certo? Essa região do trapézio, ele vai ter, para chegar nela, né, vai ter algumas características. Que é basicamente o seguinte, né? A gente vai pegar lá, expandir a nossa. Pegar dois pontos que estão na nossa curva, que é conhecido, e a gente vai montar um polinômio de grau um, no caso aí, uma equação afim. E a partir dela, a gente encontra aquela região abaixo da curva, que agora passa a ser um trapézio, né? Em vez de ser tá, de fato a região completa. É uma primeira aproximação para uma função, de fato não é tão, né? Porque existe a probabilidade de ter um erro é maior, porque em relação a se a gente aumentar o número de pontos aí. Mas esse é o caso, digamos, mais simples, mais trivial, que é chamado como a regra do trapézio, que basicamente é você aproximar a função utilizando aqui essa formulação que a gente conhece como a área de um trapézio, né? Que é a base maior mais a base menor dividido para 2 vezes a altura aí do trapézio, certo? Essa seria a estimativa mais trivial desse processo. Após isso, né, como a gente pode melhorar esse, esse método? Um deles é a gente aumentar o número de pontos, mas pensando no mesmo método, não querer aumentar, digamos, a questão do polinômio, do grau do polinômio, né? Porque de fato, se a gente for para analisar, é muito mais fácil a gente fazer uma integração em cima de um polinômio de grau um, que é uma reta aí, do que um polinômio de grau 3, grau 4, né? Porque vai haver aí várias multiplicações, digamos assim, a ordem vai aumentar, né, de operações. Então, para isso, existe um método composto, né, trapezoidal, que é o mesmo esquema. A questão é o seguinte agora, em vez de a gente pegar todo o intervalo de integração que interessa para a gente pega apenas partes deles, né, particiona, né, e faz em cada parte, ou seja, cada subintervalo do, de integração, faz o mesmo processo aí da integração trapezoidal, né, o método trapezoidal, certo? Ou seja, seria, por isso que o nome é composto, porque você vai fazer várias vezes um método no mesmo intervalo, só que agora dividido em vários subintervalos, beleza? É uma forma de a gente melhorar esse resultado aí, que é conhecido por método trapezoidal composto. Aqui tem a formulação, basicamente, desse método. Você vai somar os termos que aparecem aí dentro do- da, dos pontos, né? São vários trapézios, vai somar a área deles dentro de uma mesma formulação. Outro logo que eu queria passar para vocês, que é também baseado numa quadratura gaussiana, é o método de Simpson. É basicamente a gente aumentar um ponto, agora eu vou ter três pontos, então se eu aumento para três pontos, pela nossa interpolação, a gente vai ter agora um polinômio de grau 2, certo?
O esquema é parecido, a gente vai fazer a aproximação do nossa função pelo polinômio de grau 2. A gente vai chegar na seguinte formulação, que é essa aqui. Deixa eu aumentar aqui. Certo? Esse cara aqui já aproxima um pouco mais, porque de fato está pegando mais pontos. Ele minimiza o erro em relação à ordem de operações, porque lá o que acontece no erro do trapezoidal, ele precisa de ter pontos bem próximos, né, para que o erro seja bem menor, né, com a etiqueira. Aqui, a partir dos métodos, quando a gente começa a aumentar o número de pontos, 2, 3, e aplicar apenas um método para todo intervalo, o kit percebe que o número de operações diminui, certo? Porém, o erro agora entre a função no caso, a integral analítica e a integral numérica, vai depender da função que você está interpolando aí, que você está integrando numericamente, certo? Aí, novamente, uma forma de a gente diminuir esse erro é fazendo a integração composta, que é a gente aproximar cada subintervalo, né, por um ponto, por um método, mesmo método que esse caso do método de Simpson aí, por isso que vira o método Simpson composto. Tá aqui a formulação desses mesmo esquema. Agora a gente vai fazer o seguinte, a partir desses dois, a gente vai fazer por parte, a gente fez a cada dois, bora fazer eles aqui, resolver, ver como é que funciona. Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, primeiro caminho na carrega do trapézio. Deixa eu abrir outro. Beleza. Eu vou fazer primeiro aqui. Depois a gente passa uma parte mais numérica para fazer esse assim, regra trapezoidal. Pronto. Então, um exemplo que a gente vai fazer é uma função conhecida, nossa x ao quadrado aqui, para fazer a integração dela entre 0 e 1. Também é um intervalo que a gente conhece bem, chamar de I esse cara aqui, beleza? Aqui a gente ficaria a integral, né? De 0 a 1 de x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a integral de x ao quadrado dx, né, entre 0 e 1, a gente aqui conhece que é x ao cubo sobre 3, certo? E aqui, para nossas contas, é 0 menos 1 sobre 3. Melhor, é 1 sobre 3, né? Menos 0. Aí a gente não considera uma constante, né, professor? Nesse caso aqui, não. Aqui, como eu estou fazendo no bloco de notas, né? Eu não estou colocando, mas como já estou pegando aqui o intervalo, Ah, é definida, né? É definida. exatamente, exatamente. Beleza, então a gente sabe que é um terço aí, essa integral entre 0 e 1 da função x ao quadrado. Agora, utilizando a regra, é o seguinte, então, a integral vai ser aproximadamente, eu vou colocar aqui, né?
aproximadamente, ele será definido aqui como b menos a, que multiplica aqui f de a mais f de b por 2. Beleza. Isso aqui é aproximadamente. O a e b são os extremos do intervalo, certo? Nosso intervalo aqui vai de 0 a 1, log é 1 menos 0, vezes o f de a, ele é a função aplicado em 0. Nesse caso aqui é x ao quadrado, né? Em 0 é 0 mesmo. E mais o f de b é a função aplicada em 1. Nesse caso aqui vai ser 1 mesmo, dividido para 2. Pronto. Ou seja, então é aproximadamente a integral desse caso aqui 1 sobre 2. Então perceba que tem um erro de fato entre o ponto aqui, entre o valor integral e aproximadamente o que foi encontrado. Beleza. Antes de passar para a parte numérica, bora fazer logo o segundo caso, que ele melhora um pouco isso, né? Bora fazer o caso composto. Regra trapezoidal. Testei de errado aqui, trapezoidal. Faltou um L aqui. Agora composta. Pronto. É isso aí. Então, nesse caso aqui, a integral analítica mesmo é um terço. O que vai mudar agora é o nosso esquema. Aí o que acontece? Perceba que para a gente fazer a regra trapezoidal composta, é simples no caso, que a gente já fez, a gente precisa de dois pontos, né? A gente vai encontrar uma reta e depois integrar abaixo dessa reta e encontrar a área do trapézio. Beleza. Quando passa a ser composta, a gente precisa agora ter mais do que um ponto, mais do que dois pontos para fazer essa regra. Então, bora aumentar só mais um ponto dentro do intervalo e ver se aproxima um pouco mais. E de fato tem que aproximar, né? Ou seja, a gente encontrou aqui meio, né? 1 sobre 2 e analiticamente é um terço, certo? A gente quer encontrar mais próximo de um terço. Então aqui a integral vou mudar o intervalo, vai ter agora, né, um novo intervalo. Eu vou incluir um ponto entre o 0 e 1, certo? Nesse caso aqui, bora colocar o ponto do meio. Poder ser outro ponto qualquer, pode, mas bora colocar o ponto do meio, que vai ser interessante a gente ver isso aqui. Então, entre 0 e 1, vou colocar 0,5 até 1. Certo? Então, aqui ó, eu peguei o mesmo intervalo entre 0 e 1. E agora eu pegando 3 pontos. É como se eu pegasse o intervalo e discretizei ele em dois subintervalos. 0 e 0,5 e 0,5 até 1. Beleza. Agora eu vou aplicar essa mesma regra utilizando a fórmula aqui. Agora perceba o seguinte, né? Pela formulação, esse cara aqui vai ser feito duas vezes. Então, a integral é aproximadamente isso aqui duas vezes. A diferença é o seguinte, que eu vou ter mais um ponto agora, né? Aqui, só para deixar mais claro, eu vou falar da seguinte forma. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. O 0 vai ser nosso ponto A, beleza? O 0,5 é o nosso ponto, chamar de ponto B. E o 1 é o ponto C. Só vou dar nome para eles aqui, certo? Então aqui, ó, a primeira integração é feita de A até B. Então aqui vai ficar o mesmo esquema que está aqui. B menos A, f de A mais f de B sobre 2. Mas agora vem a integral de B a C. É basicamente a mesma formulação. Vai mudar aqui os pontos. Na verdade, vai mudar um ponto, né? Vou até jogar aqui para baixo para ficar melhor para enxergar. Seria C, desculpa, C menos B, f de B mais f de C sobre 2. Pronto. Isso aqui é uma integração composta, já porque eu estou aplicando duas vezes a mesma técnica no mesmo intervalo, só que eu estou dividindo em duas partes. Tranquilo. O que a gente pode fazer? A gente pode verificar que há alguns termos que vão
aparecer, que é os termos do meio, né? Vai se repetir 2 vezes. Bora só abrir essas contas aqui para ver. Não é necessário, mas a gente é sempre bom ver o que está acontecendo. Vou fazer essas contas aqui, ó. Vai aparecer o seguinte: B menos A vezes F de A. Vou só multiplicar. Agora abrir aqui uma regra, uma multiplicação. Depois B menos A F de B. Tranquilo. Por outro lado, vou ter mais C menos A vezes F de B mais C menos A vezes F de C. Pronto. Tô multiplicando aqui. Por quê? Eu só quero ver os termos que vão se repetir. Só para organizar a formulação, para você ver o que vai acontecer de fato aí. Aí tudo dividido para 2, né? Aqui dividido para 2, aqui dividido para 2. Tá. Logo isso aqui aproximadamente. Então vai ficar, ó, F de B vai ficar B F de A menos A F de depois mais B F de B menos A F de B dividido para 2 mais aqui vai ficar C F de B menos A F de B mais C F de C e menos A. Na verdade aqui é C menos B, não é C menos A aqui. Assim. Aqui é B. Aqui é B F de C sobre 2. Tá, então aqui, ó, só quero ver que tá se repetindo. Nesse termo aqui, ó, B F de A deixa eu ver aqui, ó. B F de B aparece 2 vezes. A F de B. Aqui é C F de B. Que minha fórmula aqui não tá batendo. Tem que repetir o termo do meio. Então é o seguinte. Só esquematizar isso aqui antes. A questão é o seguinte, ó. Vou fazer um esquema. Aqui é o nosso intervalo, certo? Considere que isso aqui é o nosso intervalo. Ele vai do 0, 0,5 e até 1. Beleza? Que nesse caso aqui eu chamei de A, o termo do meio eu chamei de B e o termo lá da ponta eu chamei de C. Isso aqui que eu fiz.
Tá, então primeiro eu fiz uma integração de A até B, que é essa primeira fórmula aqui. E depois eu fiz uma integração de B até C, que é essa formulação aqui. Então o que acontece? O termo do meio vai aparecer duas vezes, certo? Porque ele vai contar tanto para a primeira integral como para a segunda. Então vai se repetir esse cara aqui, o 0,5, que no meu caso é o B, vai se repetir duas vezes. Então para isso, bora ver quanto é que está a integral primeiro aqui. Vou fazer as contas aqui, ó. Vai ficar o B é 0,5 menos 0 e multiplica o f de A, que é 0, mais o f de B, trancado aqui, é 0,5 ao quadrado, então dá 0,25, certo? Depois vem embaixo aqui, dividir para 2, né? Aqui eu vou somar agora a segunda parte. Aqui que eu quero que apareça duas vezes o termo. Vai ficar o seguinte: o meu C ele é 1 menos o B, que é 0,5, certo? E vai multiplicar aqui quem? O f do B, que é 0,5 ao quadrado, que é 0,25, mais o f do C, que é 1. Pronto. Bora somar esses caras aqui. 0,5 vezes 0,25 dividido para 2 mais, como tem 0,25, 0,5 nos dois, 0,5 vezes 1,25 também dividido para 2. Pronto. Somando aqui, deixa eu abrir minha calculadora. Então é 0,5 vezes 0,25 dividido para 2. Esse lado aqui dá 0,0625. Mas, pro outro lado, vai ter o seguinte: 0,5 vezes 1,25 dividido para 2, 0,3125. E pensar isso mesmo. Uhum. Acho que é isso mesmo. Tá, então isso aqui mais 0,0625. Pronto, aqui dá 0,375. Esse é o valor aqui que a gente contou da integral, que ele tá bem mais próximo, de um terço, né? Um terço aqui é 0,3, né? E aqui a gente encontrou 0,37, né? Passou um pouco, mas tá bem mais próximo. Se eu quisesse aumentar, seria o mesmo esquema. Só esquematizar aqui, cada fica com o exercício para vocês. Deixa eu aumentar, se você quiser aumentar o número de pontos. Aqui tem 3 pontos, fazendo agora para 4 pontos. Então, para 4 pontos. O ideal é que você sempre divida ele. Então, aqui eu dividi em 4 pedaços. Aqui eu vou deixar 1,
Aqui outro. Pronto. Vai começar no zero. Depois 0,25. Ponto. Depois 0,25. Depois 1. Para os tacos e pires ou de macacos, aquilo foi É, pode Ficar falar. 0,25 mesmo lá em cima, duas vezes. É... Aí no esquema mesmo, o senhor Ah, colocou zero. tá. Deixa eu ver. Eu acho que é um valor maior, né? Que é 1. Vou colocar aqui. Acho que 0,25 mais 0,25 dá. Eita, tá errado. 0,25 mais 0,25. 0,25. É verdade. E que divide só em três partes. 0,25 dividido para 3. Melhor, é 1 dividido para 3. Então aqui vai ficar uma dizina periódica, né? Vou deixar um terço. Na verdade, porque divide apenas em três partes. Apesar de ser 4 pontos, ele divide apenas em três partes. De fato, é isso aqui. Beleza? Então, isso aqui seria meu novo intervalo. Vou chamar de I. No caso, quando você for fazer a integração, vai ser uma integração composta aí. Você vai utilizar ele, né? De 0 a 1 terço, certo? Bem aqui seria 2 terços. Então, depois o outro intervalo seria de 1 terço até 2 terços. E o último lá de 2 terços até 1. Esse aqui seria os três subintervalos que você usaria na integração para esse caso aqui. Ok? É isso aí. Bora ver agora a parte da outra regrinha, que é a regra de Simpson, para ver como acontece. Tá. Então tá aqui a regra de Simpson, né? A questão agora que a gente tem é obrigatório ter 3 pontos, certo? No mínimo 3 pontos para fazer a regra de Simpson. Nesse caso aqui, ele é chamado de um terço por causa dessa relação, né? Que divide aí o intervalo em três partes. Na verdade não, né? Ele divide aqui. Ele tem 3 pontos, não divide em três partes, então por isso que é um terço. Basicamente a mesma coisa. A gente pega o intervalo dessa forma aqui mais ou menos. Vou ter nosso A. Aqui ele chamou de x1. Vou pegar essa mesma nomenclatura aqui que é melhor. x1, x2 e o x3, certo? Pronto. Então aqui, o que vai acontecer? A gente vai criar, vai ser feita uma interpolação.
Só que agora, no caso de interpolação, vai ser feito uma aproximação com um polinômio de segundo grau, certo? Tá, então, como eu falei, ele vai pegar os três pontos agora aqui e vai aproximar a função. Bora pegar mesmo, uma comparação aí. Então, nesse caso aqui, a nossa integral, ela vai ser aproximadamente essa formulação aqui, né? Esse h é o tamanho do subintervalo que a gente utilizou. Lá na regra do trapézio, né? Como é só um intervalo só, a gente não se preocupou em definir nesse h, né? Você pode até usar depois na formulação mais geral, digamos na regra da composta. Mas aqui não precisa, certo? Porque na verdade do trapézio não precisa porque é só um intervalo sem subdivisões, teoricamente. Mas aqui, a partir da regra de Simpson, né, vai aparecer as subdivisões. Beleza, então esse h aqui é o nosso tamanho, nosso intervalo, né, que foi dividido lá, subintervalo. Então é o mesmo exemplo, né? Então y igual a x ao quadrado. E nosso intervalo aqui é 0,0 até 1. Nesse caso aqui, automaticamente vai pegar o nosso h, que é o tamanho do intervalo, dividir para 3. Aqui ficaria o f de x1, ou f de a se você quiser também. 4 vezes o f do x2, que é o termo do meio, mais o f de x3, que é o último termo. Certo? Então isso aqui, para a gente, vai ficar da seguinte situação. O h é o tamanho do intervalo. Aí ele é próprio um terço, né? Melhor, é 0,5. Porque a gente vai dividir em duas partes dele, né? Apesar de ser 3 pontos, fica dividido só em duas partes. Então aqui é 0,5 dividido para 3. É o tamanho do h. E aqui o f são os valores aplicados nos pontos. O f do 1 é o 0. Então ali é 0 mesmo. Mas o f de 2 é 4 vezes, né? Ele vai ser o 0,5, que é o termo do meio, né? Então aqui é 0,25. E por último, o f em 1 é 1 mesmo, né? Beleza. Então só fazer essas contas aqui para ver como é que vai ficar. Primeiro eu vou somar aqui os dois. X2 é quem, professor? O x2 ele é 0,5, né? Ele é bem a Olha, metade, ah, tá, ok. entendeu? Aí, beleza. Então, aqui eu vou só somar agora. Vou abrir o que teve, que é melhor fazer essas continhas aqui que faz direto. Tá, então bem aqui. Nossa integral, utilizando Simpson. Aqui um terço de Simpson vai ser igual aqui. Muito grande. Vou colocar só I Simpson. Pronto. Ele é 0,5 dividido para 3 multiplicado por 4 vezes 0,25 mais 1. Pronto. Ó, perceba que essa quadratura, basicamente, ela calculou em cima do valor integral. De fato, lá, o valor da integral entre 0 e 1 de x ao quadrado, né? Vezes que de fato é um terço. Então, isso aqui tá bem mais próximo. A gente pode até analisar a questão da quadratura composta. Esse cara aqui nem vai ser tão necessário porque ele vai chegar na mesma formulação que a gente vai estar no mesmo resultado, na verdade, né?
Mas a gente pode fazer aqui só para analisar esses valores. Aqui só para fechar é por 0,333. Isso aí. Agora, bora fazer a composta. Também aqui, regra de Simpson. Composta. Ela continua sendo de 1/3, né? Agora o esquema é o seguinte. Vou pegar aqui o gráfico, ó. Eu preciso definir subintervalos que tenham 3 pontos, certo? Então no nosso caso aqui, como vai de 0 a 1, eu posso dividir da seguinte forma. Vou colocar esses caras aqui, né? Ele vai ter 4 pontos. Coloquei um ponto a mais. Mas agora eu vou trabalhar a cada 3 pontos. Vou pegar esses 3. Certo? Deixa eu melhor dividir aqui. Pode ficar mais o meu esquema aqui. 3 pontos. Esse. Aí, pessoal. E aqui. Vamos ver. 3 pontos. 3 pontos. Então isso aqui não tem. Pronto. Então vou ter aqui 5 pontos. É um número ímpar, de fato, né? De pontos. Porque a cada 3 eu faço uma quadratura. Então tem esses 3 aqui. Depois esses outros 3. Beleza? Então aqui x1, x2, x3, x4 e aqui é o x5. Então a integral ela vai ser aproximadamente. Primeiro eu aplico a regra para os 3 primeiros, né? Que é esse cara aqui, né? Que até tá feito aqui em É cima. X3 de novo ali, professor? Opa, desculpa, é x4 aqui. Obrigado. Repete aqui. Mas vai entrar os próximos 3 pontos. Que aqui e vai do x3 até o x4. Então aqui é x3, x4 e x5. Pronto. É isso aí. O que acontece nesse caso aqui, ó? A gente observa que os extremos eles não se repetem. Vou até colocar aqui depois, ó. Isso aqui é igual. O h sobre 3 vai ficar aqui. Não vai mexer nele. O f de 1 ele vai ficar lá mesmo. E o f de 5 também vai aparecer apenas uma vez. Se a gente for abrir essas contas, vai perceber que o f do 3 já aparece 2 vezes, né? Que é isso que eu queria mostrar para vocês realmente ali. Quando eu abrir as contas, que é o termo do meio. Então aqui aparecer 2 vezes, mais 2 vezes o f do x3, certo? Aqui. E o f do x2 4 vezes, tá? Que é f de x2 mais 4 vezes o f do x4. Só organizar agora aqui. Deixa mais pra cá para chegar melhor.
Tá, nesse esquema aqui, o que foi feito? Só para organizar de modo geral para N pontos, né? No caso aí, ele pegou e somou aqui, ó. Apareceu na formação mais geral, ó, o f de A, que é o extremo, né? Ele tá aqui. O f do B, que é no caso, no nosso caso é o x5. Os termos pares vão aparecer 4 vezes cada termo par, então igual 4 vezes o somatório de f de xi, onde o meu i é sempre par, de 1 a n. E os termos ímpares vão aparecer 2 vezes de né, f de xj. Os j são termos ímpares, só que no caso vai de 3 até n menos 1. Um termo a menos. Porque no caso eu preciso de n ímpar, né? Valores. Como os extremos vão estar fora, então vai ser n menos 1. Beleza, então essa aqui é a formulação composta da regra de Simpson 1/3. A gente vai fazer as contas aqui para o nosso exemplo, mas não vai mudar muita coisa porque a gente já viu que já deu o própria regra simples, já aproximou bastante o resultado exato. Então aqui, ó, vai ficar o seguinte: no nosso esquema, quem são, né, cada ponto? Aqui é 0. Aí de fato aqui, agora como eu fiz com aqui, me equivoquei, estava errado, 0,25. Depois 0,5, 0,75 e 1. Esses são os pontos que eu vou utilizar agora na quadratura, beleza? Então aqui vou só passar para minha formulação. O meu h nesse caso aqui é 0,25, né, que é o tamanho do subintervalo. Aqui ficará f de 0, 2 vezes o f do x. Vou só organizar aqui e deixar esse cara aí no meio mesmo. Bem aqui, pronto. 4 vezes o x2, que é 0,25. 2 vezes o x3, que é 0,5. 2 vezes o f de x4, que é 0,75. E por último, 1 aqui. Beleza? Vou passar agora aqui para o Octave para fazer essas contas, que é mais rápido. Para facilitar ainda, já usando um pouco de programação, eu vou passar minha função, certo? E somar aqui. Então vou criar uma função. Pronto. Que é nosso próprio x ao quadrado. Pronto. Porque quando eu passar os valores, já não vou precisar calcular separadamente, só passar a função naquele valor dado. Se eu quisesse ainda, eu poderia até passar os pontos, né? Vou até fazer isso, vai ficar bem interessante. Aqui já vou passar os pontos. 0. Individualmente. Ou posso realmente fazer aqui, nesse caso, um vetor ou um intervalo já com meu incremento, né? Meu passo determinando. Ele vai do 0 até 1. E entre eles, vou ter um passo de 0,25. Certo? Então tá aqui, ó, meus pontos. 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. São os 5 pontos que eu estou precisando para fazer a quadratura. E agora é só passar para cá. Então, integral. Chamar de integral S. S. Assim, precisa de composto. Que vai ser 0,25 dividido para 3 vezes
Aqui vai entrar essa galera que eu quero. O f do meu x1, certo? Deixa eu aumentar aqui. Foi o seguinte. Vou fazer um esquema diferente aqui. Pronto. Vou passar esse cara para cá agora. Aqui no meio vai estar todos os valores. Primeiro, f de x1, que é o f de 0, mais 4 vezes f do meu x2, mais 2 vezes f de x3, mais 4 vezes f de x4 e mais o f de x5 aí que eu defini anteriormente. Vou fechar agora aqui esse parênteses. Aqui, ó. Pronto. Só que ele calculou para mim. Como eu falei, não mudou. Aqui ele calculou também os valores, ó. Esse y, esse 0, 0.06, 0.25, 0.56 e 1 são os f's que foram calculados individualmente aqui. E no final, o valor da integração composta aí. Como eu falei, não vai fazer grande diferença pelo fato que a integral a gente já tinha visto, né, que tanto na regra simples, já de simples já tinha uma boa aproximação para esse caso aí, certo? Voltando para cá, agora falando de mais uma quadratura, já falar agora de 3 oitavos. O 3 oitavos é o mesmo esquema, só que agora aumentando um ponto, logo vou ter 4 pontos, vou ter uma nova regra, chamada de regra de Simpson 3 oitavos, certo? Então aqui a gente vai dividir nosso intervalo original em 3 partes, né, de mesmo tamanho, e vai chegar aqui nessa formulação. Aqui, pronto. Posso deixar aqui, deixa eu esse aqui pra cá. Vou diminuir isso aqui. Então aqui a gente vai entrar agora na regra 3 oitavos. Aqui no nosso esquema, a gente vai precisar agora de 4 pontos, né? Então vai ser assim. Vai ter lá o nosso x1, x2, x3, x4, certo? E nesse caso, nossa integral vai ser aproximadamente 3 oitavos
do meu H, que é o tamanho do subintervalo, o F de x1, ou F de A, vai ficar mais os termos do meio vão se repetir 3 vezes, então F de x2, aqui, é só aqui, pronto, mais F, mais 3 vezes F de x3, mais F de x4. Isso aí. Faltando agora a gente esquematizar a composta. Eu não vou repetir o exemplo, porque já viu que o regra de Simpson já satisfaz uma aproximação muito boa. Eu vou pegar outra função um pouco mais complexa para a gente verificar de fato esses valores aí. E depois pegar a composta para a gente fechar essa parte aqui dessas regras baseadas na quadratura de Gauss. Gauss, na verdade, isso aqui é baseado na quadratura de Newton, né? Até uma verificada agora. É Gauss e Newton. Enfim, então bora fazer aqui agora a composta. A questão da composta é o esquema mesmo. Vocês vão ver que vai ter uma recorrência. Agora eu vou precisar dividir ele em subintervalos. Tá, acho que eu vou pegar 3 a 3, certo? Já que eu tenho 4 pontos aí. Então, vou só pegar esse mesmo aqui. Eu vou repetir ele de tal forma que eu vou ter x1, x2, x3, x4, x5, x6 e o x7. Esse aqui é um exemplo, tá? Caso eu colocar mais pontos. Mas o detalhe é o seguinte, né? Só para ficar atento, eu não estou aumentando o intervalo, estou subdividindo ele ainda mais. Eu vou pegar 4 pontos aqui, fazer a quadratura, depois pegar mais 4 pontos e vai ser novamente a mesma quadratura no meio intervalo. É como se eu refinasse ainda mais, e de fato ele vai refinar para mim ainda mais. Então aqui, ó, no meu esquema vai ficar o seguinte. Nossa integral aproximadamente os 4 primeiros já fiz, eu vou só repetir aqui, mas agora eu vou refazer, mas agora eu vou observar que eu tô pegando agora do x4 até o x7. Aqui é x4, x5, x6 e o x7. Então bora lá, ó. Se a gente for observar, o que se repete aqui? Os termos dos extremos vão ficar fixos, não vão repetir nenhuma vez, de fato. Os termos, alguns termos pares vão se repetir 2 vezes, alguns pares, certo? Outros vão se repetir 3 vezes e os ímpares vão sempre repetir 3 vezes, certo? Então, por isso que eu cheguei na formulação aqui. Só aumentar aqui. Está aqui. Então perceba que a formulação está o seguinte, né? Alguns termos vão se repetir 3 vezes e outros vão se repetir 2 vezes. Aqui eu não vou manter essa recuência porque fica melhor de entender se a gente abrir as contas, né? Do que simplesmente tomar como verdade aqui essa formulação. Mas só a gente observar a própria formulação e observar que os termos, por exemplo, x4 aparece aqui 2 vezes, né? Alguns termos pares. Aqui o x2 3 vezes, o x6
3 vezes, né? O x3 e o x5 também 3 vezes. Ou seja, aí é questão mesmo de número de pontos. Fica melhor a gente entender do que simplesmente a gente tomar como verdade lá essa formulação aqui. Beleza. Bora fazer agora um exemplo para finalizar. Então tem aí 3 regras, né? Na verdade são 5 regras. Na verdade são 6. Mas basicamente conta com 3 porque as compostas são basicamente uma expansão das 3 simples. Então aqui no Octave eu vou fazer um exemplo um pouco mais complicado, digamos assim. Bora tomar uma função y f de x f de x. Nesse caso aqui eu vou tomar exponencial de x mais cosseno de x, né? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Essa função aqui eu quero integrar ela de 0 a 2. Agora eu vou ter que dar x de 0 a 2. Beleza, vai depender do número de pontos. Primeiro eu só vou observar como é que é essa função. Uma função que eu criei agora aí. Bora ver como é que ela é. Plot x, f de x. Ver. Ele não calculou alguma coisa aqui. Não está definido algum ponto. 2, 3. Potencial de x. Acho que defini errado o meu plot. Pronto. Essa aqui é a curva da função exponencial de x mais cosseno de x. Beleza. Eu quero integrar de 0 a 2 essa função aqui. Analiticamente, a integral é exponencial de x mais seno de x. É isso a integral, né? Confirma a integral de exponencial de x mais cosseno. Acho que é isso, né? Da exponencial mais seno, né? Beleza. Nesse caso aqui, ficará 2 menos exponencial de 1 mais seno de 2 menos seno de 1. Então tá aqui o valor integral no intervalo, aproximadamente, claro. 4,7, mas toma como valor exato aí o valor analítico. Bora fazer. Aqui a gente percebe, né, que se for traçar uma reta trapezoidal, vai passar do valor, né? Porque a curva ela é crescente, certo? E a tenda derivada positiva significa que de 0 a 2, se eu tomar a regra do trapézio, o valor vai ser maior. Então, para fazer o teste aí. Então, primeiro, vai tomar a regra do trapézio.
Então, nesse caso aqui, o int t, colocar não, tr de trapézio, será, aí bora lá na formulação, é b menos a vezes f de a mais f de b sobre 2. Beleza? Só que agora eu vou trocar no intervalo. O intervalo vai de 0 a 2. Então aqui é 2, 0. Aqui é f de 2, meu f de 0, mas aqui é f de 2. Aqui, ó. O valor passou, né? 8,9 seria o valor da área aqui se tomasse a reta que vai do 0 até o 2, né? Bastante, quase o dobro aí. Beleza. Bora fazer agora a regra composta. Nesse caso aqui eu preciso pegar 2 pontos. Deixa eu ver aqui no gráfico. Pega o ponto do meio, né, que é 1, vai diminuir, né? Vai chegar um pouco mais perto da área. Então, vou pegar a mesma trapézio agora composta. Pegar com 2 subintervalos. Podia pegar mais? Podia, certo? Vou pegar 2 aqui só para a título de exemplo. Com 2 subintervalos aí. Então, quem seria o meu x agora? O meu x e vai do 0 até o 2. Sendo que eu vou dividir ele em duas partes. Então, o termo do meio é 1. Então, aqui é 1 e 2. Pronto. Tá aqui os pontos que eu queria. Então, a nossa integral do trapézio composto é quem? Primeiro, eu vou fazer a mesma quadratura de 0 a 1. Então, aqui ele é 1 menos 0 vezes f de 0 mais f de 1 dividido para 2. Mais, agora de 1 a 2. Então, aqui é 2 menos 1 vezes f de 1 mais f de 2 para 2. Pronto. Tá aqui. Ó, perceba que agora deu 7,7. De fato diminuiu, mas ainda está um pouco distante do valor que a gente calculou, né? Que é 4,7. Certo? O que eu poderia fazer agora? Aumentar o número de pontos, mas isso só vai demandar mais operações, né? Que vai aumentar o número de vezes que eu vou fazer esse mesmo processo. Então a gente passa agora para a segunda quadratura. Bora fazer a regra de Simpson de 1/3. Então, regra de Simpson de 1/3. Beleza? A função é a mesma, que eu tenho que mudar o meu intervalo. Na verdade, aqui eu já tenho um intervalo pronto, né? Que é o de 0 a 1, de 1 a 2. Esse intervalo mesmo que eu vou utilizar. Só que a função é diferente, né? A formulação, quer dizer. Então, a integral, vou colocar Simpson. Deixa só assim, Simpson. É quem? Só relembrar que ele é h sobre 3 vezes. O que vai aparecer no meio? O f dos extremos. Então aqui é f, vou colocar de x1 lá no final. F vai ter x1, x2, x3, né? Então aqui f de x3 e no meio vai aparecer duas vezes o f de x2, certo? Só lembrando aqui, ó, aqui é Simpson 1/3, tá aqui, ó. Na verdade é 4 vezes f de x2, tá? Não é 2. É de fato tem que multiplicar por 4.
Beleza? E o H, que tá faltando inserir aqui, é o tamanho do intervalo, né? Que de fato ele é 1, que vai de 0 a 1, de 1 a 2. Então tá aqui o valor. Ele calculou. 7,3 é o valor aproximadamente integral, que de fato ainda está distante do que a gente gostaria, né? Como eu falei, o exato é 4,7. Só que já melhorou um pouco, né? Porque começou com 8,9, regra do Y, a regra do trapézio simples. Depois do que a gente fez a composta aqui, deu 7,7 e está em 7,3. Bora fazer a composta do Simpson. Só que agora com dois intervalos também, a título de exemplo. Então, integral Simpson com, com deixar assim, com vai ser quem? É o mesmo esquema que a gente fez anteriormente aqui do 1/3. Certo? Só que agora eu preciso ter quantos pontos? Eu preciso ter x1, x2, x3. Eu vou aumentar mais dois, mais vai para 5 pontos, né? Mais 2 pontos. Então tá aqui, ó. X1, x2, x3, x4, x5. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou logo dividir, eu vou determinar esse meu x aqui. No caso, eu divido em 4 intervalos. Então o meu h, ele é b menos a. Esse cara aqui é 2 menos 0. Certo? Dividido por número de intervalos, que nesse caso aqui é 4. Então o meu h é 0,5. Beleza. Então, só retomando, então a integral. O meu x vai de 0 a 2 com um incremento ou um passo de 0,5. Pronto. Vou até olhar aqui, ó, os meus pontos, meus 5 pontos. Então tem o H, né, que eu preciso. Nesse caso é bem simples. Eu nem poderia calcular, é bem tranquilo, mas eu vou colocar aqui. E o meu X também, os meus pontos. Então agora eu vou passar de fato a quadratura. Então, vamos lá. H sobre 3 vezes. Aqui eu vou repetir a primeira vez esse termo aqui. Então, vou copiar aqui. Colar, pronto. Mais, de novo, H sobre 3. Se eu quisesse, podia até deixar em evidência. Vezes. Colar aqui, agora eu vou só modificar. Eu começo agora no x3. Então é x3, x4 e x5. Pronto. Aqui nessa regra deu 7,30. Diminuiu ainda um pouco menos em relação à quadratura, mas mesmo assim está bem distante do valor exato aí da integral, certo? E por último, uma quadratura agora composta simples de 3/8 de Simpson. Então aqui 3/8 de Simpson. Na de 3/8 de Simpson, a gente precisa de ter 4 pontos, certo? E tá aqui a formulação. Então, a integral Simpson, colocar aqui, deixa eu ver se fica 3/8. Vamos ver se vai ficar. Chamar de 0 aqui, ele não vai entender.
Esses 3 oitavos aqui. 3. Agora você vai entender aqui. 3 oitavos. Deixa eu- 3 oitavos. Tá. Então aqui a formação é o seguinte, né? Eu vou dividir meu intervalo agora em 3 pontos. Então o meu H aqui agora ele será 2 menos 0 dividido para 3. Tá aqui o meu tamanho do H. Então aqui minha regra é 3 oitavos de H, então 3 oitavos. Vou colocar assim, 3 vezes H dividido para 8. É o 3 oitavos de H multiplicado com os seguintes termos aqui. F. Faltou um detalhe aqui. Faltou definir bem o meu X. O meu X vai de 0 com espaçamento H até 2. Tá aqui ó, os pontos. Então aqui é 3 vezes H dividido para 8 vezes F de x1 mais 3 vezes F de x2, 3 vezes F de x2 mais 3 vezes F de x3 e o último lá, né? Mais F de x4. Pronto. Então aqui deu 7,31. Beleza? Ok. Aparentemente está um pouco distante ainda, né, em relação ao valor. Eu vou até verificar essa minha integral aqui. Deixa eu ver se essa minha integral se realmente dá. Deixa eu ver aqui como é que help integral. Acho que é integral. Deixa eu ver como é que eu avalio aqui uma integral. A integral aqui esp de x mais cosseno x de 0 a 2. Ele não entendeu. Deixa eu ver. Acho que passar direto para F. Você vai entender aqui. Hum, acho que é isso mesmo. Acho que eu fiz a conta errada lá. Mas é isso. Tá, então só para fechar, a gente fez
três quadraturas. Vou pegar aqui um resumo. A aula de hoje. Tá aqui. A gente iniciou com as quadraturas numéricas, certo? Primeiro foi a regra trapezoidal, baseada, nada, essas de fato são baseadas em Newton, né? São newtonianas. Na verdade a gente viu, né, que os pronomes de Newton é uma aproximação que a gente pode encontrar de lá. Então, quadratura numérica baseada em Newton. Primeiro a trapezoidal, que o nome já fala, né, que é um trapézio, aproximar a área. Depois vem a composta, que a gente aproximar ela dividindo por mais de um intervalo, mais de no caso, dois subintervalos pelo menos. A regra de um terço de simples, que eu preciso de 3 pontos. Aí acha um polinômio de segundo grau, né? Integra ele e acha essa formulação aqui. Depois a composta, que eu no caso eu preciso ter um número ímpar, então vou ter agora pelo menos 5 pontos e 4 intervalos. E por último, entre as oitavas, que eu preciso ter no mínimo 4 pontos, então vou ter um polinômio de grau 3. E se for composta, eu tenho que ter aí pelo menos 7 pontos, né? Então vou ter 6 subintervalos para fazer essa integração composta. Ok? Deixa eu ver. É isso. Para a próxima aula a gente vai começar a quadratura gaussiana, que de fato a gente viu só as de Newton. A de gaussiana é um pouco diferente, porque a gente vai estimar aí. São quadraturas que já têm valores fixos, digamos assim, né? A gente vai apenas computar a função em valores dados já. Pelo fato de ser aí os ortogonais, os polínômios e tudo mais. Então a gente vai calcular fazer como se fosse uma transformação. Pegar qualquer integral em qualquer subintervalo e transformá-la para uma integral dentro de um subintervalo fixo, digamos de 0 a 1. Quando a gente faz isso, a gente cria uma nova integral, digamos assim, reajusta os valores, né? Aí tem os pesos e pontos e cria uma quadratura a partir aí dos polinômios de Gauss, certo? Então, é basicamente de gaussiano.